Olá, eles são profissionais da linha de frente, homens e mulheres da saúde, cuidando da minha, da sua, da nossa família, os médicos. Em números, mais de 500 mil em todo o país. No Senado, sessão especial para homenagear os médicos, da pandemia à profilaxia, o médico nosso de cada dia. Eu acho que nós temos duas grandes virtudes: resiliência, sabedoria. Salvar vidas, aliviar a dor e, no mínimo, dar dignidade é extremamente gratificante. Se a gente não tivesse operado dentro do útero, ele não estaria aqui. Até hoje eu olho e falo, nossa, foi um milagre. – 18 de outubro é o dia do médico, São Lucas, o padroeiro, o grego Hipócrates, o pai da medicina. Então, vamos ao juramento. A versão mais moderna do juramento do médico é de 2017 e diz: respeitar a autonomia e a dignidade do doente, guardar o máximo respeito pela vida humana, não permitir que considerações sobre idade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham entre o dever do médico e o doente. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Talvez este seja um dos trechos menos lembrados do juramento de Hipócrates, mas que nesta solenidade, dedicada a celebrar o dia 18 de outubro, o dia do médico, faz questão de relembrar. Ser médico é, enfim, pôr em prática em cada momento do dia o juramento de Hipócrates. É, nas palavras do médico grego, aplicar todos os meios para o bem do paciente, segundo o poder e o entendimento disponíveis, e ainda, segundo ele, conservar imaculada a sua vida e a sua arte. Ser médico, quantas definições cabem em uma profissão? Eu ouvi sabedoria, resiliência, mas tem muito mais. Ser médico é compartilhar a felicidade quando um paciente se cura de uma moléstia grave. Ser médico é compreender da maneira mais profunda o sentimento da palavra empatia. Ser médico é extremamente fantástico. Poucas pessoas têm essa oportunidade, tem esse privilégio. Tocar as pessoas, salvar vidas, aliviar a dor e, no mínimo, dar dignidade é extremamente gratificante. Só quem vivencia isso, só quem tem esse sentimento é quem é médico. Não tenha dúvida disso. Com essa profundidade, somos nós médicos. Cuidar do outro, enxergar o outro. Quando a gente enxergar o outro, a gente vai fazer o certo. A gente vai fazer da forma correta, vai fazer da forma ética. E o que é ser médico? Ser médico, eu acho que nós temos duas grandes virtudes, resiliência, sabedoria, que a gente pede todos os dias, para que a gente atenda da melhor forma os nossos pacientes. Você já deve ter ouvido falar do médico da família, mas pouco sabe, talvez, da família do seu médico. E é esse profissional da saúde que sabe como ninguém da complexidade dessa relação familiar. Somos profissionais que abdicamos do tempo de folga com a família, com os amigos, para se dedicar integralmente a outra pessoa, para salvar a vida importante de um indivíduo para os seus familiares, para ajudar no parto de uma nova vida que chega, para aliviar a dor de um aflito, seja nos dias da semana, nas madrugadas, nos feriados. Ser médico é mais do que uma profissão, é uma missão, um compromisso para o resto da vida. É deixar de lado, na maioria das vezes, o conforto do nosso lar, para passar horas em plantão em um hospital, ou sair da cama de madrugada para realizar uma cirurgia de emergência.
salvando vidas. Nossa profissão, como sabemos, é reconhecida pela entrega pessoal, pelos estudos e por muita paixão. Por isso, também estendo a homenagem aos familiares dos médicos que tantas vezes se desprenderam do próprio lar, se ausentaram em momentos importantes, muitas vezes para dar atenção aos pacientes como se fossem seus próprios filhos. Em instantes, vamos falar dos médicos e a pandemia. Mas ao lembrarmos do novo coronavírus, automaticamente nos vem à mente o SUS, o Sistema Único de Saúde. Lembro que o SUS tem se demonstrado uma ferramenta insubstituível de justiça social e serve como exemplo para muitos países. Afinal, a saúde é ou não é um direito de todos e dever do Estado. O grande desafio que nós temos dentro da medicina no Brasil hoje, e sendo oncologista não posso deixar de lembrar do tamanho do desafio que é fazer oncologia dentro do Sistema Único de Saúde, de quão atrasadas são as nossas tabelas, de quão deficitárias são as tecnologias que são oferecidas para que os médicos cuidem dos seus pacientes. Reforçar o conhecimento científico, sempre baseado em informações técnicas e na dinamicidade dos dados epidemiológicos, fez o protagonismo dos médicos dentro do Sistema Único de Saúde, programando ações que orientassem a comunidade em geral, além de estar atuando diretamente na linha de frente. Nós vimos aqui o depoimento das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos também, que fazem um excelente trabalho e que fica com o pires na mão para sobreviver, né? Uma consulta praticamente R$10 na tabela. Então a gente precisa realmente rever tudo isso. E agora eu espero, né, com 8 senadores aqui nessa casa, a gente possa de fato discutir um pouco mais a questão do Sistema Único de Saúde e a questão da saúde no Brasil. Nós temos que ser lutadores do SUS, né? E aí os nossos alunos, sejam eles de universidades públicas ou particulares, nós temos que brigar pelo SUS. Ele é o nosso grande centro de saúde pública brasileira. E são vocês, meninos, são vocês, estudantes, futuros médicos, né, que vão levar a nossa medicina adiante. Quantas vidas perdidas, mas quantas foram salvas? E não foi sorte, foi ciência. Os médicos na linha de frente durante a pandemia. As pesquisas tiveram que ser feitas a toque de caixa para encontrar a vacina que poderia parar a evolução da contaminação pelo vírus. Vieram as vacinas e os cuidados, mas é certo que perdemos muitas vidas, entre elas muitas mortes de médicos e de demais profissionais da saúde. A Covid-19 foi superada por vocês, médicos e profissionais da saúde, que lutaram e acreditaram em dias melhores, mas agora são outros os muitos desafios que temos pela frente. A pandemia do novo coronavírus, que surgiu em 2020 e assolou o mundo, escancarou as necessidades de médicos atentos à dor alheia e dispostos a salvar. Muitos tiveram como pagamento a própria morte, diante de uma doença tão implacável que não poupou a ninguém. Acho que ter a oportunidade de lembrar um pouco o dia do médico, depois do que a gente viveu, né, desses 2 anos e meio que a gente viveu, é algo que é uma grande honra, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Os médicos exerceram no Brasil uma função espetacular, distinta e muito elogiável durante esses 30 meses de pandemia. Foi um momento em que houve uma sincronia e nós nos abraçamos porque era uma doença nova e a gente precisava trabalhar junto. E junto passamos por essa pandemia com um enfoque sempre da gestão participativa. Tivemos que nos reinventar na hora de exercer a nossa profissão. Precisamos nos desdobrar para atender a demanda de pacientes contaminados e no prestar assistência aos doentes crônicos e agudos, incluindo aqueles em isolamento social. Graças ao trabalho dos médicos e dos demais profissionais de saúde, milhões de brasileiros superaram o coronavírus e conseguiram escapar das estatísticas de mortalidade.
nos postos de saúde, nas emergências e na beira dos leitos de internação e da UTI. Quem estava oferecendo suporte ao paciente e liderando as equipes de saúde eram os médicos brasileiros. Nós temos uma medicina excelente no Brasil e que nós mostramos isso para o mundo agora na pandemia. Né? O quanto nós fizemos e quantas vidas nós salvamos. Então, esse é o desafio, né, dessa meninada nova que está aqui, dos nossos alunos, levar isso adiante, que nós tenhamos competência. 2 depoimentos vigorosos, o milagre da vida e um alerta aos jovens médicos. Começamos pela obstetra. A medicina fetal, ela é nova, é uma área nova de especialidade dentro da medicina. Por quê? Eu caminho junto com a tecnologia, porque o meu paciente é o feto. Só que, muitas vezes, a gente não tem só notícias boas para dar, né? Tem fetos mal formados, que a gente vai acompanhar. A gente vai fazer o que pode, a gente vai dar amor, a gente vai aceitar. E, muitas vezes, tem até possibilidade da gente ser instrumento de um milagre, porque a medicina fetal vai desde o diagnóstico até algumas intervenções. Igual o bebê Ragner está ali atrás, gente. Põe a mão aí para cima. Esse bebezinho é um milagre. Ele tinha uma lesão no pulmão tão grave que se a gente não tivesse operado dentro do útero, ele não estaria aqui. Até hoje eu olho e falo, nossa, foi um milagre. Agora, o cardiologista que aponta o dedo na ferida, a qualidade técnica e a ética dos novos profissionais da saúde. Nesses 2 últimos séculos, essas faculdades formaram milhares de colegas e forjaram o caráter da nossa medicina. Hoje temos 353 faculdades de medicina, sendo que delas 173 foram abertas entre 2011 e 2021. Então, a gente percebe esse crescimento exponencial de escolas médicas e hoje há uma preocupação crescente entre as sociedades médicas com a qualidade da formação técnica e ética desses novos profissionais, cada vez mais distantes da missão original preconizada pela medicina de Hipócrates, desde a Grécia Antiga. Segundo Hipócrates, tratar frequentemente, curar às vezes, mas confortar sempre. Então, desde então, já existe um foco na humanização, um foco no outro, um foco no serviço. E hoje vemos muitos jovens procurando a medicina numa ilusão de status social, buscando confortar apenas o próprio ego. Então, além do rigor técnico extremo, médicos precisam atender a requisitos mínimos de caráter e respeito à dignidade humana. O médico tem que ser mais do que um técnico em medicina. Atualmente, no Brasil, há mais de 550 mil médicos registrados ativamente. No entanto, se o país tem uma das maiores populações de médicos do mundo, infelizmente, esse enorme contingente de profissionais dedicado e qualificado ainda não conta com a devida valorização e o reconhecimento merecido. Hoje nós temos 376 faculdades de medicina até a hora que eu saí do Conselho Federal de Medicina. A entrada em funcionamento de centenas de cursos com pouca infraestrutura fragilizou o processo de formação dos profissionais pela falta de professores qualificados e acesso a campo de estágios e hospitais de ensino, entre outros pontos. Já falamos em Covid-19 e como uma coisa puxa a outra, agora a telemedicina. Em março de 2020, portaria do Ministério da Saúde regulamentou em caráter excepcional e temporário as ações de telemedicina. Um mês depois, o Congresso aprovou a lei sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. E mais recente, em abril de 2022, o Conselho Federal de Medicina definiu e regulamentou a telemedicina. No Senado, já para votação em plenário, 2 projetos de lei regulam em todo o território nacional as ações e serviços de telesaúde. Gostaria de ressaltar que nós, profissionais, médicos, profissionais da área da saúde
estamos aqui no Senado sempre voltados da busca do aperfeiçoamento das pautas da saúde pública nacional do nosso país. Estamos diante de um horizonte da telemedicina, que vem na nossa avaliação para ficar, mas jamais substituirá o conforto, o abraço, o aconchego, o acolhimento humano que um profissional médico despende ao seu paciente. A telemedicina, por meio da resolução 2314 desse ano, ela traz para a gente uma forma propedêutica, que isso também para alguns, alguma polêmica, mas ela é mais um método de fazer medicina, é mais uma forma de aproximar o paciente. Usar equipamentos que monitoram o paciente vão nos permitir prevenir doenças cardiovasculares. Então, a partir disso, e juntando isso com a bioética, juntando isso com olhar o outro como semelhante, olhar o colega. Já disse e volto a repetir, uma coisa puxa a outra. Neste caso, as novas tecnologias, as pesquisas, o avanço da ciência. Resultado? Longevidade. A expectativa de vida no Brasil subiu alguns meses entre 2018 e 2020. Na média, ela está na faixa dos 76 anos. Para homens, a expectativa é de 73 anos. Para as mulheres, 80 anos. Em 1940, a taxa de mortalidade na infância era de aproximadamente 212,1 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Em 2019, a taxa foi de 14 por 1.000. Nós temos a oportunidade de ajudar o indivíduo na sua fragilidade, nós temos a oportunidade de ajudar a sociedade a lidar melhor com doenças, com situações, a aumentar a estimativa de vida, como me falou o novo senador. No Brasil se dobrou a expectativa de vida da população, não só devido a medidas corretivas, mas muito a medidas preventivas nos últimos 100 anos. E que nem tudo são flores no mundo da saúde, é mais do que sabido. A rede pública é um caso clássico. Estamos falando de gestão, condições de trabalho. Acompanhe. Sabemos das imensas dificuldades que nos assolam, dentre os quais se destacam as precárias condições de trabalho, lamentáveis, na rede pública, que limitam nossa ação em favor de quem busca e precisa de alívio. Os danos, interferências dos planos de saúde, que, baseado numa lógica economicistas, glosam procedimentos e interferem na autonomia de profissionais e pacientes. Atualmente, a medicina tem enfrentado problemas de financiamento e estruturais nos diferentes serviços de saúde, que muitas vezes chocam de frente com a profissão médica, que quer ajudar e não encontra os meios disponíveis para realizar seu trabalho. Durante a Covid, quantas vezes eu melhorei enquanto infectologista porque ele me questionava alguma coisa que tinha sido publicado no New England ou no JAMA e eu não estava sabendo porque eu era gestor do hospital e eu tinha que acordar às 4 horas da manhã para tratar, para dar segurança para a minha equipe, para cuidar bem do doente e melhorar os meus indicadores. E aí, dentro dessa perspectiva da medicina do século XXI, a gente também trabalha com indicadores. A maioria de nós não fomos formados para lidar com indicadores, mas a gente precisa lidar com os indicadores porque a gente precisa ter uma saúde mais eficiente, porém uma saúde mais humana. E esse é um grande desafio. Da alta complexidade, passando pelo Revalida, até o atendimento nas instituições filantrópicas. Propostas e desafios. No que se refere à gestão de recursos humanos, no SUS, defendemos a implementação de programas de alocação e fixação de médicos brasileiros com diplomas reconhecidos no país e detentores de CRM. Jamais poderemos aceitar médicos sem qualidade e médicos sem CRM no nosso país. A nossa população
não aguenta ter dois tipos de medicina, um para rico, outro para pobre. Infelizmente, sabemos que, apesar de todos os projetos e verbas que são destinadas à saúde, a nossa saúde pública ainda tem muito que melhorar e, diariamente, enfrentamos problemas seríssimos nas instituições filantrópicas, e aqui eu falo pelo Instituto de Cardiologia e Transplante, que é um instituto que é voltado para um atendimento de alta complexidade, tanto em cardiologia quanto em transplantes de praticamente todos os órgãos. Vivemos aqui diariamente questões e histórias que nos emocionam, que nos deixam, às vezes, sem ação. Temos dificuldades, muitas vezes, tanto de tecnologia quanto de recursos para vencer os desafios das doenças de alta complexidade, que, infelizmente, são caras. Consideramos fundamental que a aprovação não revalida o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Médico seja definida como uma única forma de acesso dos portadores de diploma de medicina obtidas no exterior ao registro de médicos, aos conselhos regionais de medicina. Quero desejar um ano melhor para os médicos do Brasil. A gente sabe das dificuldades, né, da implantação de uma carreira sólida a nível nacional, mas vamos lutar juntos. Todas as entidades médicas têm que estarem umas com as outras, fazendo essa proposta, né, da melhoria, não só salarial, da melhoria de condição de trabalho como um todo. A medicina como vocação, a medicina e a empatia, a violência nos postos de saúde. O futuro. Eu defenderei um dos pilares hipocráticos, que é a autonomia do médico e o sigilo médico. Não irei me curvar quem quiser combater isto. Remuneração incompatível com o nosso tempo de preparo e dedicação, a qual não valoriza nosso papel como médicos vocacionados, capacitados e preparados para a nossa missão diária. A violência que ronda postos de saúde, consultórios, pronto-socorros e hospitais, levando para o nosso ambiente de trabalho uma sensação de insegurança em lugar de paz e da tranquilidade desejada. O cansaço e o estresse, doenças da contemporaneidade que nos levam à fadiga e cobram no nosso corpo a fatura pelo descaso com a saúde do nosso país. Eu costumo dizer que a medicina, antes de uma vocação, é um destino. E vamos cumprir o nosso destino, levando para a população assistência à saúde de qualidade e melhorando a qualidade do povo. Tenho 17 anos de formado, alguns colegas aqui já convivi nas batalhas de gestão nessa Secretaria de Saúde, tentando valorizar o nosso SUS. E assim, eu tenho uma mensagem, na verdade, para os médicos jovens e os que ainda estão por formar. Minha mensagem principal vai através de esperança e súplica aos futuros médicos e aos médicos recém-formados. Tratem seus pacientes, seus colegas médicos e os demais da área de saúde com carinho, zelo e empatia. Valorizem os conselhos regionais, o Conselho Federal e os conselhos de especialidades médicas. Apoiem os sindicatos dos médicos, a FENAM e a Associação Médica Brasileira. Vislumbrem nomes que possam representar nossa classe politicamente. Só assim a nossa medicina continuará figurando entre os melhores do mundo. Nesse sentido, eu enalteço a figura daqueles médicos imbuídos do mais genuíno senso de missão, em especial aqueles meus colegas atuantes no SUS, enquanto lutam para entregar, a despeito do subfinanciamento e da falta disso ou daquilo, o tratamento certo, para a pessoa certa, no tempo certo, com qualidade, de forma eficaz, humanizada e economicamente responsável.
e enalteço aos médicos que se importam. Que em um futuro próximo possamos celebrar melhores condições de trabalho no nosso Sistema Único de Saúde, melhores salários, melhores jornadas de trabalho, assim como uma melhor formação para aqueles jovens que abraçam a medicina. Melhores condições de trabalho aos médicos, atendimento humanizado aos pacientes. E já sendo repetitivo, viva o SUS, o Sistema Único de Saúde. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.